Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Gostaria de ficar por dentro das melhores notícias do Corinthians? Então corra, se inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe o seu gostei. Fala pessoal, tudo bem com vocês? O mercado está on fire e tem muita coisa pra gente tratar nesse vídeo. O do torcedor corintiano seria a volta de Roger Guedes, ou pelo menos de muitos, de alguns, né, pelo menos, que gostariam de ver o Diabo Loiro, né, o ex-camisa 10, camisa 123, o ex-atacante, né, fazendo uma dobradinha mais uma vez com o Yuri Alberto, ou até mesmo um substituto para uma eventual saída do Yuri Alberto. Mas parece que o Roger Guedes vai pintar num outro clube brasileiro. O Flamengo já mirou o atacante brasileiro como um substituto para o Gabigol, que já se despediu, já a gente não sabe onde ele vai jogar, né? Nessa entrevista que ele deu para o Podpah, ele atirou para tudo que é lado, disse até que gostaria de jogar no Bahia, porque gostaria de viver a experiência de jogar num clube do Nordeste, falou que não tem nada certo com o Cruzeiro, nem com o Santos, que ele não assinou nada com ninguém, ele tem propostas de Cruzeiro e Santos, mas ele tem outras possibilidades, né? O Corinthians já foi lá atrás, teve um pré-contrato com o Palmeiras, no Rio de Janeiro ele disse que só joga no Flamengo, mas então tem outras possibilidades, até mesmo de fora do país. Então, o Gabigol não será mais Flamengo e o Flamengo mirou Roger Guedes. O Roger Guedes, vocês sabem, tinha um sonho de jogar no Catar, porque ele ganha um altíssimo salário por lá. Já falei para vocês em vários momentos, ele é cotado, sondado para retornar ao Corinthians. O empresário dele é o Paulo Pitombeira, tem uma relação muito próxima com o Corinthians, mas assim, ele está muito feliz lá, até onde a gente sabe. Pode ser que o desafio de jogar no Flamengo o motive, né? Ele é um jogador que se identificou com o Corinthians, a gente sabe, mas ao mesmo tempo sabe que o Flamengo tem uma possibilidade grande de disputar títulos, assim como o Corinthians, né? Mas enfim, o Flamengo a gente sabe que às vezes tem um poderio financeiro para tirá-lo do clube Qatari e ao mesmo tempo pagar um salário perto do que ele ganha lá. No Corinthians seria um pouco mais complicado, a não ser que houvesse um acordo, né, com o patrocinador, mais ou menos num projeto como foi feito com o Memphis Depay, enfim, aí daria para o Roger Guedes vir para o Corinthians, mas no caso é o Flamengo que está interessado, ele tem 28 anos, está no Al Rayyan do Catar, tem contrato até 27, se não me engano, e o Flamengo vai ter que pagar, desembolsar, negociar com o clube do Catar, que não é muito fácil, e ainda assim pagar um altíssimo salário para o Roger Guedes. A negociação Antigo sonho do Corinthians, Roger Guedes entrou na mira do novo presidente do Flamengo. Bora falar agora sobre o Flamengo. O dia seguinte à eleição de BAP tem uma bomba. O novo presidente do Flamengo, que toma posse em 18 de dezembro, já escolheu seu primeiro alvo para 2025. Trata-se de Roger Guedes, atacante que é um velho sonho do torcedor corintiano. Queria dar um pouquinho mais de detalhes sobre essa história. A intenção do Flamengo é contratar o Roger Guedes para substituir o Gabigol, completamente descartado. O BAP nem cogita oferecer qualquer proposta para o Gabigol. Diante desse cenário, Roger Guedes é alvo e as tratativas com o empresário dele já começaram. Paulo Pitombeira é quem cuida da carreira do atacante, que tem 28 anos de idade e vive fase muito boa no Al Rayyan. Contrato longo por lá, 5 milhões de reais por mês de salário. E é óbvio que o Flamengo não vai pagar toda essa quantia, mas o Flamengo poderia oferecer um contrato mais longo, além da chance de fazer do Roger Guedes o camisa 9 do rubro-negro e quem sabe da seleção brasileira num futuro não tão distante. Atleta que desde que se mudou para o Catar tem 46 partidas, 34 gols e 6 assistências. A escolha pelo nome do Roger Guedes me parece interessante, até porque o Roger poderia ser o titular absoluto até que o Pedro voltasse da contusão, ele passou por uma cirurgia e depois Roger Guedes e Pedro poderiam atuar juntos, não haveria uma incompatibilidade. Se o Flamengo fosse buscar um centroavante nato, quando o Pedro voltasse haveria certamente essa dificuldade. A grande questão, ou as grandes questões, primeiro convenceu o Al Rayyan a liberá-lo. O time Qatari havia pago no ano passado ao Corinthians 10 milhões de euros. O segundo passo é convencer o Roger Guedes a aceitar uma redução salarial para ter muito mais moral e status no futebol brasileiro. O que você pensa sobre essa novidade? Já uso o espaço para comentário. Se você é torcedor do Corinthians, teme perder o Roger Guedes para um grande rival como o rubro-negro, e aí, em meio a tudo isso, vale a lembrança de que o Yuri Alberto também está cotado para deixar o timão. Ele é alvo de propostas ou de sondagens da Inglaterra e também da Espanha. Se o Yuri Alberto for negociado, é natural que o Augusto pense em tentar repatriar o Roger Guedes. Tô sempre atento, esperando vocês. A partir das 7 da noite tem live do Nicola aqui no canal. Temporadas, dá pra gente dizer, né? 10 ou 11 temporadas desde 2015. Não, ele chega em 14, não, ele 2015.
ele chega no Palmeiras e a partir dali muda a história do clube. O Dudu é um dos maiores jogadores da história do Palestra e o ídolo de uma geração, o cara que mudou realmente, ele é um símbolo, né? Não foi só ele, mas ele é o símbolo de um Palmeiras que muda completamente a sua história, a terceira academia, a partir de 2015, Paulo Nobre, depois Maurício Gagliotti, agora Leila Pereira, vem numa toada aí, né, com vários treinadores, o Cuca campeão brasileiro 2016, antes disso, em 2015, eu acho que era o Marcelo estava... quem era o técnico em 2015? O Cuca em 2016, depois o Felipão brasileiro 2018, né? E a partir dali tem alguns treinadores que passaram por ali, né? Roger Machado, Mano Menezes, mas aí depois chegou o Abel Ferreira e transforma também o Palmeiras dessa maneira. O Dudu fez parte disso, mas depois daquela quase ida para o Cruzeiro e desacerto voltando ao Palmeiras, a entrevista da Leila Pereira dizendo espero que ele seja homem e cumpra aquilo que ele prometeu, porque partiu do próprio Dudu, o Alexandre Matos anuncia ele no Cruzeiro, ele retorna ao Palmeiras, a relação nunca mais foi a mesma, né? Ele voltando de lesão, não foi tão bem aproveitado assim e resolveu encerrar esse ciclo maravilhoso. A gente só espera, né, a oficialização, mas ele está saindo e tem gente chegando. De novo, o Palmeiras ele tem esse modelo de negócio, né? Ele contrata um jogador de uma forma não barata, 12 milhões de dólares. Estou falando do Facundo Torres, uruguaio, atacante do Orlando City. Ele tem 24 anos, foi revelado pelo Peñarol e também jogador de seleção uruguaia, disputou a Copa do Mundo. Assim, ok, é um ótimo jogador, jogador que faz lado de campo, que é jovem, que é promissor, mas assim, a gente está falando de 12 milhões de dólares por um atacante que, na minha opinião, não é o cara que vai resolver os problemas do Palmeiras. Pode ser que ele entre num time ajustado, resolva e cumpra todos os seus objetivos, está tudo certo. Acho que o Palmeiras tem esse modelo de negócio e não dá para dizer que está dando errado. É uma decisão do clube. Eu, desse lado aqui, entendo que o Palmeiras, para dar o salto, precisava contratar, até por esses valores aqui, jogadores mais certeiros, mais assertivos, pelo menos é uma visão que eu tenho, mas enfim, o Palmeiras tem esse modelo de negócio e vai continuar contratando dessa maneira, tomara que o Facundo Torres chegue e brilhe no Verdão. O Oscar, vocês lembram do Oscar, né? Brasileiro, ex-Chelsea, que estava no Shanghai Port, depois de muito tempo se despediu do futebol chinês, teve durante muito tempo um dos maiores salários do mundo, ele ganhava cerca de 12 milhões de reais por mês no futebol chinês, se despediu por lá e está querendo retornar ao futebol brasileiro. O Flamengo já namorou com ele, o Internacional também, né, de onde ele saiu, inclusive, né, no início dos anos 2010, assim, 2011, jogou muito bem no Inter. O Oscar é um brilhante jogador, né, mas está muito tempo no futebol chinês. Como estará o nível competitivo do Oscar, que sabidamente é um bom jogador, né? Inclusive Copa do Mundo, é ele que faz o gol do 7-1, né? Para quem não lembra, né? A gente tomou 7, fez 1, foi através do brasileiro Oscar. E o São Paulo está na briga. O São Paulo teve um litígio com ele lá atrás, né? Porque ele é revelado pelo São Paulo e aí ele sai meio que de graça, aí vai parar no Inter, aí o Inter, né? Aí o São Paulo meio que quase ganha na justiça, e daí ele fica no São Paulo, aí, no Inter, aí ele faz um gol e fala, eu tô aqui, eu vou ficar aqui é meu lugar, não sei o quê.